difíceis, tempos desafiadores, como a gente tem acompanhado aí, guerras, rumores de guerra, até como nosso irmão Clefson já teve, na última oportunidade que ele teve aqui, ele falou um pouco sobre isso. Mas a verdade é que nós vivemos um tempo de caos, um tempo difícil, onde muitas vezes, todos os dias, a nossa fé ela é provada, ela é testada. Estamos aí numa caminhada cristã, numa jornada cristã que foi proposta pelo Senhor para as nossas vidas. Mas a grande boa nova nessa noite é que nessa caminhada desafiadora, nós não estamos sozinhos. Temos o auxílio, temos a direção do nosso Espírito Santo, não é verdade? Amém? Então, é desafiador, é difícil, mas ao mesmo tempo é prazeroso demais. É semelhante quando nós participamos ali no Casa do Oleiro. Ficamos ali exaustos, desgastados ali, cansados. Chegamos aqui na recepção no domingo já nas últimas. E quando a gente tem aquele momento gostoso de compartilhar ali do que aconteceu e tal, a gente olha um para a cara do outro e faz: eu faria tudo de novo. Não é verdade? Então, essa é a caminhada com o Senhor. É difícil, é desafiador. Mas quando a gente chega do outro lado, a gente olha para trás e a gente fala: eu faria tudo de novo. Porque nessa caminhada, nós temos o Espírito Santo. Nos momentos mais desafiadores da nossa vida, da nossa caminhada cristã, é natural, né, que às vezes a nossa fé ela seja abalada devido às circunstâncias, devido a cenários, ou seja, a enfermidades, a falta do emprego, enfim, N coisas que eu poderia citar aqui que podem abalar a nossa fé e consequentemente a nossa caminhada cristã. Então, quando nos deparamos com provações, perdas ou incertezas, muitos de nós buscamos entender como manter a fé, como manter a chama que outrora foi acendida em nós, acesa. É desafiador. Então, nesses períodos turbulentos, digamos assim, esses períodos difíceis, podemos questionar muitas vezes o Senhor, podemos às vezes nos sentir distantes dele, ou até mesmo duvidar da nossa própria capacidade de perseverar. No entanto, a Bíblia ela oferece um guia para esses momentos, lembrando-nos que a fé, quando cultivada e fortalecida, pode nos sustentar e trazer paz, mesmo em meio às tempestades. Pode estar chovendo canivete, meu irmão. Pode estar acontecendo o que for, pode estar explodindo bomba, o escambau lá fora, e a gente permanecer perseverante. A Bíblia, ela traz a direção, ela traz a receita, o passo a passo, para que nós venhamos ter paciência, nós venhamos ter perseverança, nós venhamos confiar no Senhor e nas suas promessas em tempos desafiadores, em tempos difíceis, em meio à tempestade, você permanecer calmo, sereno e tranquilo. Então, no Antigo Testamento, a palavra do Senhor, ela fala lá em Levítico. Eu queria que você abrisse para um texto conhecido, mas eu queria que você abrisse aí para a gente recordar um pouco sobre esse versículo. Levítico 6. Levítico 6, versículo do 8 em diante. E tem um subtítulo aqui: a lei do holocausto. Amém? Glória a Deus. Versículo 8. Falou mais ao Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite, até pela manhã. E o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne. E levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar.
Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele de cada manhã, e sobre ele porá em ordem um holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai, que nos traz direção, Senhor. Obrigado, Pai. Então a palavra do Senhor, ela fala que essa chama que outrora acendida, ela jamais deve se apagar, jamais, de maneira nenhuma, de modo nenhum, ela deve ser apagada. Então, nesse texto, nós entendemos aqui que existe uma manutenção para que essa chama ela permaneça queimando continuamente. Existe uma forma, existe uma disciplina a ser cumprida para que essa chama ela possa permanecer continuamente acesa sobre o altar. E uma vez essa chama acesa, jamais ela deve ser apagada. E quando eu estava meditando nessa palavra, pesquisa vai, pesquisa vem, leia aqui, leia dali, e o Senhor me trouxe, atrelado a essa palavra, uma passagem que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, versículo 9 em diante, quando Paulo ele faz uma analogia da vida cristã com a corrida. E eu queria que você também viajasse até esse texto nessa hora, e você abrisse lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9. Para que assim nós possamos fazer uma ligação sobre esse texto de Levítico com esse texto de 1 Coríntios. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Então 1 Coríntios 9, verso 23, verso 24. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também, eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aleluia. Glória a Deus. Então Paulo, ele faz essa analogia da vida cristã com uma corrida. E corrida, ou maratona, os olhos de pastor chega a brilhar aí, né, pastor? Corrida, Vitor também, os olhos chegam a brilhar aí. Mas corrida ou uma maratona, né? Uma grande corrida é uma das modalidades assim mais antigas dos Jogos Olímpicos, que por sua vez também existe um fogo. Existe uma chama, a chama olímpica que, uma vez acesa, ela não pode ser apagada até que os jogos terminem. Não é verdade? Então, uma chama foi acesa na sua vida, na minha e na sua vida. Então, até que o Senhor venha nos buscar, ou até que nós iremos até lá de encontro a Ele, essa chama deve permanecer acesa. Até que o jogo da nossa vida, ele termine, essa chama que foi acesa, ela deve permanecer queimando continuamente. E fazendo uma pesquisa, não um tanto quanto mais detalhada sobre essa cerimônia de acendimento da chama olímpica, eu encontrei algumas coisas interessantes, né? Fala que a cerimônia de acendimento da chama olímpica acontece em Olímpia, na Grécia, ao berço dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Então, mulheres ali vestidas como sacerdotisas gregas utilizam uma escáfia, uma espécie de um espelho parabólico para convergir os raios do sol. O calor intenso gerado no foco do espelho, ele incendeia
a chama em uma urna. E este método tradicional garante a pureza do fogo, aceso diretamente pela energia solar. E uma vez acesa, a chama ela é transferida para a tocha olímpica, que então inicia o seu longo percurso de revezamento. E essa jornada que atravessa diferentes cidades, países e continentes, culmina com a chegada ao estádio olímpico da cidade sede, onde a pira olímpica é acesa na cerimônia de abertura, permanecendo acesa até o encerramento dos jogos. Então, assim, isso já traz um grande ensinamento para nós, porque uma chama foi acesa na sua vida, e até que esses jogos, essa corrida que lhe foi proposta, ela seja encerrada, essa chama ela deve e precisa permanecer acesa, ela precisa permanecer queimando nos nossos corações. Então ao nosso respeito, foi proposta uma corrida, a nossa vida na verdade, né? E durante esse percurso, existe essa chama que for acesa pelo próprio Deus. De modo nenhum, de circunstância nenhuma, essa chama ela pode ser apagada. Mas daí surge uma pergunta: como manter a chama acesa? Como manter a nossa fé, essa chama acesa nesse período tão desafiador? Esse período de lutas, esse período de caos, onde as notícias não são nada animadoras. Como manter a chama acesa? Pergunta aí para o teu irmão, como manter a chama acesa? Como manter a chama acesa? E você fez essa pergunta aí ao seu irmão, à sua irmã que está do seu lado aí, você também precisa dele para que essa chama possa permanecer acesa. Amém? Nós precisamos uns dos outros para que essa chama permaneça acesa. Um dos passos, digamos assim, um dos tópicos, digamos assim, você precisa do seu irmão. Eu preciso de você, você de mim. Tem aquele corinho, né? Então, quando eu preparava estava concluindo ela hoje pela manhã, estava lá no terraço, né, com um tampão aqui no ouvido para não ficar escutando os barulhos lá de fora, com um fone grandão no ouvido, e daqui a pouco saiu correndo lá dentro para a cozinha. Paula, consegui a mensagem, foi assim, ó, o Senhor veio e falou, foi rápido, no sentido de que quando eu estava fazendo uma pesquisa, cruzando essa pesquisa com o texto bíblico, enfim, naquelas loucuras lá, o Senhor, ele me deu 5 passos, 5 formas de fazer com que essas chamas, elas não se apaguem. E esses 5 passos, interessante que quando eu pesquisava também, quando eu cruzava ali com o texto bíblico, com a nossa vida cristã, 5 passos que eu recebi de como manter essa chama acesa foram 5 passos naturais, de uma fogueira literal, de uma fogueira natural, de como manter, de como fazer com que aquela chama natural, aquele monte de madeirinha ali, ele permaneça queimando. E o primeiro deles, 5 passos. O primeiro deles, escolha o combustível certo. O segundo, adicione pedras ao fogo, ou ao redor do fogo. Terceiro, proteja seu fogo dos elementos externos. Quarto, continue alimentando seu fogo. E quinto, não menos importante, o fogo precisa de oxigênio. O fogo precisa de ar para que haja combustão. Então, no natural, escolha o combustível certo, escolha o combustível correto para que aquela chama, aquele fogo permaneça ali queimando. Então, há muitas coisas que você pode jogar no fogo. Quando fala de fogo também, eu estou aqui de experiência que torrar umas carnes é bom, né? Assar umas carnes é bom. Quem entendeu? Então, há muitas coisas que você pode jogar ali no fogo, né? E muitas delas queimam, mas nem todas ajudam. Plástico queima,
mas os resultados eles podem ser tóxicos. A fumaça ali tóxica pode começar a subir ali naquele lugar. Madeira molhada, eventualmente ali pega fogo, queima, mas gera muita fumaça. O carvão molhado ali também não é muito legal não. E se você não tomar cuidado, o fogo ele acaba se apagando. Você precisa escolher o combustível certo para o seu fogo. O tipo de combustível que o ajudará, vai ajudar a crescer e a queimar com mais brilho. Então precisa escolher um tipo de combustível ali adequado para que esse fogo ele possa queimar com mais brilho. Então é interessante que quando eu vi esse texto, eu vi que algumas coisas a gente pode jogar ali no fogo e vai queimar, mas nem todas ali nos ajudam. Então da mesma forma é na nossa caminhada cristã. Nem tudo que parece bom aos nossos olhos não é bom. O que é que o Senhor tem a dizer? Muitas vezes são coisas, digamos, lícitas, coisas inofensivas, coisas que a gente tem o costume de fazer ali, mas são coisas que não têm agregado nada para que essa chama permaneça acesa. Eu poderia elencar aqui várias coisas, mas não vem o caso agora. Mas são coisas que muitas vezes roubam a nossa atenção e acaba que vai minando pouco a pouco e essa chama vai se apagando. Exemplo de coisas lícitas que podem nos atrapalhar na nossa caminhada é só você voltar um pouco lá, um pouco mais para trás ali a gente viu Levítico, você voltar um pouco mais atrás com o povo no Egito. O faraó impôs ali sobre o povo algo lícito para que eles deixassem de adorar o Senhor. E que algo lícito foi esse? Trabalho. Muitas vezes é o trabalho, algo lícito, algo que nós precisamos, mas o excesso que acaba que nos roubando, acaba que sendo um combustível ineficaz para que essa chama permaneça acesa, sabe? Então, esse é apenas um dos exemplos de algo lícito, de coisas lícitas que podem, de uma certa forma, fazer com que essa chama ela não tenha tanta intensidade e acabe que pouco a pouco vai se apagando. E no sobrenatural, a oração. A oração é um belo combustível para que essa chama permaneça acesa e cada vez mais queimando e queimando e queimando. A oração é uma das ferramentas mais poderosas para quem busca saber como manter a chama acesa, manter a fé em tempos difíceis, em tempos de dificuldades. Ela não apenas oferece um momento de conexão direta com o Senhor, mas também serve como um alicerce para enfrentar as adversidades. Então, quando a vida se torna incerta, a oração ela pode trazer clareza e proporcionar ali um conforto espiritual. Quando tudo parece perdido, quando tudo parece difícil, quando você se depara com o Senhor em oração, em diálogo com o Senhor em oração, meu filho, aí as coisas mudam. As coisas tendem a ser transformadas porque você está em contato direto com o Senhor. Então, durante momentos de crise, é comum sentir-se sobrecarregado e ansioso. Entretanto, a oração ela pode ajudar a reduzir essa sensação, proporcionando uma via de escape para as preocupações e medos ali que vão surgindo ao decorrer da nossa caminhada. A Bíblia ela ensina que devemos levar as nossas ansiedades ao Senhor, pois Ele tem cuidado de nós. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia, a palavra do Senhor. Então entendemos aqui que o primeiro passo é que nós precisamos escolher o combustível correto, escolher o combustível certo, o combustível adequado para que essa chama ela permaneça queimando, queimando e queimando. Oração. Precisamos de oração, orar mais e cada vez mais ao Senhor, ter contato com o Senhor. O segundo passo é adicionar pedras ao fogo. Quando eu vi aqui adicionar pedras ao fogo, eu fiquei meio confuso, né? Como é que colocar pedra no fogo? Como assim? Mas pesquisando, não é
uma pedra diretamente ali dentro do fogo, mas ao redor da fogueirinha ali do fogo, onde a fogueira é montada e pedras são colocadas ali ao redor do fogo. E essas pedras ela protege e persevera as chamas. O calor do fogo ele cria pequenas bolsas de ar dentro das pedras, que por sua vez irradiam calor e mantém a área ao redor aquecida. Também ajuda a isolar as chamas de elementos como vento, chuva, elementos externos, né? Então, o segundo passo para que a chama literal ali, a fogueira, permaneça acesa, você precisa colocar pedras ao redor ali para que ela possa permanecer segura. E por sua vez ali as pedras elas começam a irradiar calor e mantém aquela área ali ao redor aquecida. Isso também traz grandes ensinamentos para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada espiritual. Quando fala assim colocar pedras ali ao redor, então é necessário que na nossa vida espiritual, para que essa chama permaneça acesa, é necessário você construir muros ao redor da nossa vida, ao redor da sua família, ao redor da sua casa, para que nada que é externo, algo que vem de fora, que é algo que não é da parte do Senhor, possa adentrar ali, possa romper aquelas pedras, romper aqueles muros e tentar apagar a chama que está acesa e queimando ali nas nossas vidas. Então é necessário adicionar pedras ao fogo. Então isso no natural. E no sobrenatural é confiar nos planos de Deus. Você deve confiar nos planos de Deus para a sua vida. Amém? Você precisa confiar nos planos do Senhor para a sua vida. Então, é como se cada pedrinha ao redor da sua fogueira é um plano que o Senhor tem para a sua vida, para que aquela chama, ela permaneça acesa, queimando. Uma das chaves para entender como manter a fé em meios difíceis, como manter a chama acesa em meio às dificuldades, é desenvolver essa confiança nos planos de Deus, mesmo quando os caminhos parecem incertos. Confiar em Deus significa acreditar que Ele está no controle, guiando a sua vida e tomando conta de cada detalhe, mesmo que você não entenda o que está acontecendo no momento. Então muitas vezes é dessa forma, tipo, Senhor, eu não sei o que está acontecendo no momento, eu não sei qual o caminho que o Senhor está me levando, mas eu confio no Senhor. Eu vou colocar o pé aqui, eu não estou vendo o chão, mas eu sei que o Senhor vai fazer o chão. É confiar no Senhor plenamente. É confiar no Senhor mesmo que, independente de circunstância. Lá em Provérbios, nós somos encorajados a confiar no Senhor de todo o coração e não depender do nosso próprio entendimento. A palavra diz que o coração do homem é enganoso. Então, muitas vezes nós vamos discernir, nós vamos entender a situação que estamos passando, o pano de fundo ali da nossa vida, a circunstância do qual nós estamos passando. Muitas vezes nós vamos entender, mas muitas vezes nós não vamos entender nada. Mas o que nós precisamos confiar, o que nós precisamos crer é que o Senhor tem planos, o Senhor tem projetos para a sua vida. E a boa nova de hoje também é que a vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E o Senhor quer o bem para os seus filhos. O terceiro passo é proteger o seu fogo dos elementos externos. Proteja o seu fogo dos elementos externos. No natural, ao fazer uma fogueira, é importante protegê-la de elementos como chuva, como vento, como frio, enfim, vários elementos externos que podem fazer com que esse fogo se apague. Então esses elementos sempre estarão por perto, né? Você deve estar preparado para lidar com esses elementos externos, para que a sua chama permaneça acesa, a fogueirinha pegando fogo. E no sobrenatural, encontre conforto nas Escrituras. Encontre conforto nas Escrituras, na palavra do Senhor. A Bíblia, ela está repleta de passagens que oferecem encorajamento e esperança, especialmente durante momentos de adversidade.
Então, quando você se depara com milagres, com os grandes feitos do Senhor ao longo da história, você pode se apegar, você pode confiar a palavra do Senhor, porque o Senhor que foi ontem, Ele é hoje e será eternamente. O mesmo Deus que fez lá atrás, o mesmo Deus que está fazendo agora, Ele há de fazer no futuro. Então é essas coisas que nós devemos nos apegar. São essas coisas que nós devemos crer, nós devemos estar abalizados, firmados, é na palavra do Senhor. Porque o mesmo Deus que fez, Ele há de fazer na sua vida, na nossa vida, no nome de Jesus. Então, através da leitura e meditação na palavra de Deus, somos lembrados de suas promessas e fortalecidos pela certeza de que Ele está conosco, mesmo nos períodos mais desafiadores da nossa caminhada. O quarto passo: continue alimentando seu fogo. Esse aqui também é um ponto muito importante, porque quando o fogo foi aceso, se você não continuar a alimentar aquele fogo com o combustível correto, ele vai se apagar. Quando o Tiago está lá fazendo o churrasquinho, que o carvão está ficando já indo embora, já está se tornando cinza, tipo, ó, pessoal, dá um tempo que agora eu vou colocar mais carvão para que a chama possa continuar acesa e a gente possa continuar assando carne. Então é necessário continuar continuar alimentando ali as chamas para que ela permaneça acesa. Então alimentar uma fogueira é uma parte essencial do processo de construção do fogo e garante que as chamas permaneçam acesas. E sem o devido alimento, o fogo acabará se apagando. Para manter a fogueira acesa, você precisa adicionar combustível constantemente e reavivar as brasas. Isso garante que o oxigênio alcance todas as partes da madeira, permitindo que ela queime de maneira uniforme e consistente. Então, para que as chamas permaneçam acesas, você precisa alimentar ali com o combustível correto, do qual nós já citamos alguns, para que essa chama possa permanecer acesa e possa permanecer queimando e queimando e queimando ali. E no sobrenatural, cerque-se de pessoas de fé. Cerque-se de pessoas de fé. Então, quando eu falei, olha aí, você precisa também do seu irmão, da sua irmã, para que essa chama permaneça queimando, para que esse fogo possa continuar a arder nas nossas vidas. Cerque-se de pessoas que te levam para perto do Senhor. Cerque-se de pessoas cheias de fé. Quando estamos cercados de pessoas que possuem uma fé sólida, elas podem nos oferecer conselhos valiosos, encorajamento e uma perspectiva positiva baseada na confiança em Deus. E isso nos ajuda a lembrar que não estamos sozinhos em nossa jornada e que há outros que já passaram por desafios semelhantes e conseguiram perseverar, conseguiram romper, conseguiram vencer. Na escola de discípulos, que está chegando, por sinal está chegando, a gente chama isso de áreas de experiência. Então, assim, talvez você tenha passado por uma experiência difícil, uma experiência tanto quanto delicada, mas você rompeu, você venceu. O Espírito Santo te ajudou a você vencer aquela situação. Mas por que você passou por determinada situação e você venceu? Certamente, provavelmente lá na frente você vai ajudar outras pessoas a passar com mais facilidade por aquilo que você passou. Então, por isso que você precisa se cercar de pessoas cheias de fé, de pessoas que possam agregar valor na sua vida, pessoas que possam te encher daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, uma experiência que talvez você esteja passando, talvez alguém que está do seu lado já passou e sabe como lidar com essa situação. Então, cerque-se de pessoas cheias de fé, cerque-se de pessoas cheias de fé, no nome de Jesus.
quinto e último tópico é que o fogo ele precisa de oxigênio. No natural, o oxigênio ele é fundamental para que o fogo consiga respirar, ou seja, sem oxigênio a reação química que cria o fogo ela não pode ocorrer, não há combustão. Sem oxigênio não existe ali a combustão, o fogo ele não vai queimar. Então, é preciso de oxigênio para que o fogo possa continuar queimando. E quando fala-se em oxigênio, lembra-se, totalmente ligado, é o próprio ar. O ar que nós respiramos. Então o ar que nós respiramos é o fôlego de vida, o fôlego que o Senhor tem colocado, que o Senhor colocou nas nossas narinas. O oxigênio, o ruá, o fogo, o ar que nós respiramos, que o Senhor colocou nas nossas narinas. Então você precisa ser grato. No sobrenatural é praticar a gratidão mesmo nos momentos difíceis. Então Jesus ele é o nosso oxigênio, ele é o ar que nós respiramos. Então nós devemos ser gratos pelo sopro divino que nos faz respirar. É cultivar um espírito de gratidão, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. A prática da gratidão nos ajuda a focar nas bênçãos que Deus já nos deu, em vez de nos concentrarmos exclusivamente nos desafios que estamos enfrentando. Então a gratidão, ela abre os nossos corações para reconhecer as pequenas e as grandes maneiras pelas quais Deus está presente nas nossas vidas, mesmo nesses momentos difíceis. Então, uma das formas para que essa chama ela permaneça acesa nas nossas vidas é você ter um coração grato ao Senhor. É você ter um coração grato ao Senhor pelo simples fato de você respirar esse ar, pelo oxigênio que você respira. É um coração cheio de gratidão ao Senhor. Então essa também é uma das formas, um dos combustíveis, uma das formas de você fazer com que essa chama ela permaneça acesa na minha e na sua vida. Então entender como manter a fé em tempos difíceis, isso pode ser desafiador. Mas é nesses momentos que a nossa fé ela é testada, a nossa fé ela é fortalecida. A Bíblia nos ensina em que diversos momentos confiar em Deus e a perseverar mesmo diante das provações. Tiago ele nos exorta: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E esse versículo, esse trecho, ele nos lembra que as dificuldades não são sinais de abandono, mas sim a oportunidade para crescermos e sermos aperfeiçoados na nossa fé. Então, ao invés de nós ficarmos murmurando quando estamos passando talvez por dificuldades, por lutas, cenários complicados, esse versículo ele acaba que nos lembrando que elas não são sinais ali de que Deus te abandonou, de que Deus colocou algo ali pesado sobre a sua vida, mas são oportunidades para que nós venhamos crescer e sermos aperfeiçoados na nossa fé. E além disso, ainda em Romanos 8, 28, somos assegurados de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, mesmo quando não entendemos os caminhos que Deus nos coloca, podemos confiar que Ele está trabalhando para o nosso bem. E essa confiança é um componente essencial para manter a fé em tempos difíceis. Então, meu irmão, existe um fogo que foi aceso na sua vida. Assim como a chama olímpica, ela é acesa, e a partir do momento que ela é acesa, ela jamais deve ser apagada até que os Jogos Olímpicos sejam concluídos. O chamado do Senhor para mim e para você nessa noite é que um fogo foi aceso na sua vida. Um fogo foi aceso nos nossos corações.
E o chamado é que do Senhor para as nossas vidas é para que esse fogo ele possa permanecer aceso nas nossas vidas até que os jogos acabem. Nós precisamos manter acesa essa chama nas nossas vidas. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora. Em momentos de incerteza, devemos buscar fortalecimento na oração, que são os combustíveis, conforto nas Escrituras, apoio de nossa comunidade de fé, a nossa igreja, as células, os nossos irmãos, e praticar a gratidão, como vimos ao longo dessa mensagem. Saiba que Deus, Ele nunca te abandona. Deus nunca nos abandona. E ao nos mantermos firmes, podemos ver a sua obra em nossa vida de maneiras que talvez não esperássemos. Quando nos apegamos à fé, mesmo nas horas mais escuras, podemos dizer com convicção, como o salmista no Salmo 23, 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois tu estás comigo. Então, talvez você esteja se perguntando como manter a fé e a chama acesa em tempos difíceis. Lembre-se que o processo ele pode não ser fácil, como já foi citado, mas as recompensas espirituais são imensas. Então, que no nome de Jesus possamos perseverar, possamos confiar nos planos de Deus e deixar que Ele nos fortaleça, deixar que Ele fortaleça a nossa fé, à medida que você caminha com Ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor.